Programa não recomendado para menores de 10 anos. Bem-vindo! Bem-vinda! PHN entrando na sua casa. Dá licença aí, tá bom? Simbora! Essa faz parte de 25 anos de história, hein? Para de pegar! Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé, pois ela há de produzir a consciência que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá. Mas porém, sem dúvida, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Cadê? Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Ei! Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Ninguém diga quando for tentado, a minha tentação vem de Deus. Não, pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tentar. Cada um tentado pelas coisas do mundo é arrastado produzindo pecado que gera morte. Oh, mas Deus tem um plano de salvação, então poupou seu filho amado para que sejamos santos. Escuta aí. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá a você. Mas porém, sem dúvida, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Se alguém, escuta aí, ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir em atos, olha só, se parece com aquele que cresceu, mas olha pro espelho e vê seu rosto de criança. Eu sinto lhe dizer, essa pessoa não cresceu. Não corra esse risco, meu irmão, sai fora dessa aí. Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora, chegou a sua hora de crescer. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. De novo. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Segura aí, Natão, vai comigo, vai. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Ei, pode parar, vamos todos parar. Vamos parar, pode parar de pegar. Simbora. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Todo mundo junto pra encerrar esse gol. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. De novo. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Senhoras e senhores, Ministério de Música, Canção Nova. É isso aí, galera, sejam bem-vindos, muito bem-vindo a você, meu irmão, muito bem-vindo a você, minha irmã. Este é o PHN, tá? Algumas pessoas, pelas mídias sociais, né, do PHN, e eu andei olhando, lendo, rezando pelas pessoas que participam com a gente através do Instagram,
perguntaram assim para mim, Peter, vez ou outra, por que você não fala a sigla, o que significa PHN, né? Então, atendendo pedidos, começando o programa PHN, você que nunca ouviu falar disso, você não sabe o que é isso, vou dizer para você em breves palavras. A sigla PHN significa por hoje não, por hoje não. Por hoje não o quê? Por hoje eu não vou mais pecar. Isso mesmo. Parar de pecar é um propósito, uma decisão. E claro, a partir do momento que a gente decide não pecar, a gente se abre para uma vida nova, para aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de você? Qual é a vontade de Deus ao seu respeito? A vontade de Deus ao nosso respeito é a nossa santificação, tá bom? Então, ser santo. Qual é o início? Parar de pecar. Para hoje. Porque amanhã vai ser hoje de novo e a gente não peca mais, tá certo? Então, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. E aqui no programa PHN, nós trazemos histórias de pessoas que decidiram honrosamente, com muita coragem, muita luta, parar de pecar e abraçar uma vida de santidade, tá ok? Então, esclarecido para você que não conhecia ainda o PHN, beleza? PHN_oficial é o nosso Instagram, PHN_oficial, nosso Instagram, para você ver que eu leio mesmo, eu rezo mesmo, viu? É um compromisso que eu tenho de entrar no Instagram, em vez ou outra, estar ali rezando pelas intenções, tá? Então, não faz diferente não, participa hoje também com a gente através das mídias sociais. Combinadão? Beleza? Então, deixa eu dar uma boa noite para a galera aqui. Ministério de Música Canção Nova chegou arrepiando tudo, quebrando tudo, quer dizer, arrebentando, né? Não quebrou nada, não, tá tudo inteiro, né? Tá aí essa galera animada demais. Hoje, lá no mercado aqui da cidade, encontrei o Tiagão fazendo umas compras, né? É isso aí, é vida que segue, né, meu parceiro? Isso aí. Então, boa noite para o Ministério de Música, minha equipe técnica aqui trabalhando comigo, nossos câmeras, pessoal do áudio, central técnica, enfim, uma galera que está sempre aí com a gente, pessoal do GC que coloca ali, né, sempre está ali também. Um abração, Bia, nossa diretora, todo mundo. Aqui é produção também, a Natália e o Edinho Guzmão. Ó, 2 produtores aqui comigo, gente. Beleza, não é fraco não. E o meu querido parceiro, amigo, companheiro, padre Gilberto Carvalho. Isso aí, Peter. Boa noite, meu padre. Boa noite, Deus abençoe. Isso aí, tamo junto, né, meu padre? Tamo junto sempre. É isso aí. Ó, lembrando a você, claro, tem o segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho também de Jornada Mundial da Juventude, nós estaremos juntos, tem o PHN que está rodando aí, né, tem missões, mas enfim, vamos falar do programa de hoje, padre, porque assim, o cara que se converteu, né, que teve um impacto com Deus, que vem conversar com a gente hoje, padre, aconteceu um fato no aniversário dele, e um parça dele morreu no meio do aniversário e começou um negócio todo diferente na vida dele. Fala um pouquinho aí, porque essa história é cabulosa, né, padre? Vai nos contar em detalhes, né? Ele é de Aparecida, né? E durante a infância, sua mãe sempre incentivava e levava ele para a igreja. Mas mesmo assim, sua mãe incentivando, desde a infância ali, ele ir para a igreja, mesmo assim ele passou boa parte da adolescência e juventude numa vida desenfreada, dentro de realidades de pecado. Mas a providência de Deus o alcançou em um momento da sua história. Como você falou aí, em alguns momentos ele vai nos contar, vai contar essa história aí. Tem mais coisas, né? Então fica aí, eu já vou me direcionar ao meio aqui para não perder tempo, chamar essa história que, de fato, tá incrível. Imagina, cara, no aniversário do cara, tinha um parça dele, da bagunça, né? Tinha um parça dele lá, então morreu no meio do aniversário, e ali foi o start dentro do coração dele para que Deus pudesse entrar e fazer da história dele uma história nova. Beleza? Fica aí, então, para você conhecer mais detalhes desta história. Preparado? Banda, prepara o groove aí. Quero chamar para conversar comigo aqui, contar essa história para todo mundo, o nosso querido Fábio César. Chega para cá, meu irmão. Fábio César, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Veio da cidade de
Aparecida aqui veio, do lado. veio com a galera aqui, com a caravana, né, de Aparecida. Bem-vindos aí, viu, gente? Deus abençoe. Tem uma galera, vem com as crianças. Oh, meu Deus, tenho vontade, né, de estar aqui e participar desse momento maravilhoso. Beijinho para todo mundo aí. Ô, Fábio, lembrando para você, né, e claro, você que está em casa também, nós estamos em época de campanha eleitoral, então o programa PHN tem um tempinho mais curto, tá bom? Então você vai perceber que nós vamos ter 2 blocos só, e aí a gente vai tocar o barco para poder ouvir o máximo que a gente conseguir da história do Fábio, beleza? Vai dar para ouvir muita coisa assim. Vamos lá então, Fábio, vamos começar aí, cara, porque, bom, eu já falei, né, já dei um spoiler aí, tem uma parte da sua história que de fato chama a atenção da gente, né? Mas vamos entender até esse momento, até o que aconteceu no seu aniversário. Mas antes, você conta que em família era difícil ter um dia de paz, cara. Um dia tranquilo dentro de casa. Era só na base da luta, da guerra dentro de casa, né? Os conflitos entre as gerações dentro de casa, né? E o que você viveu dentro da sua casa, cara, para você acabar escrevendo e constatando isso na sua história? Boa noite, Peter. Boa noite para você que está em casa. E realmente foi isso, né? Eu lembro que eu fui crescendo ali com 4 anos de idade, já tendo um pouco de imagem familiar ali dentro de casa. E pela realidade do alcoolismo dentro da minha família, foi se criando um ambiente, como você falou, de guerra, na qual não tinha um ambiente saudável, né? Pela realidade do pecado, né? Não do pecador em si, mas a consequência do pecado. Então, a realidade a falta do amor, a falta do companheirismo, do diálogo, da paciência, eu fui sofrendo por aquilo, né? Eu tenho uma realidade de alcoolismo na minha família e pela realidade também de antepassados, né? Meu pai, por exemplo, não teve toda a experiência de presença de pai, só da sua mãe, e também a minha mãe um pouco mais tranquila, né? Bem no silêncio dela. Eu fui ali crescendo num ambiente assim, onde o meu pai, muitas das vezes, ele saía para beber, e quando ele voltava alterado, né? E ali acontecia uma briga, uma discussão. E é legal você falar isso, Fábio, que não o que coloca o conflito entre nós é o pecado, né? É o vício. Então a nossa luta de fato é contra o pecado. Por isso a nossa luta é contra o pecado, que nos divide, nos separa, nos coloca em conflito. E foi essa situação que te levou aí para a rua, cara? O que você foi encontrar na rua? Aliás, você estava fugindo de casa por conta desses problemas? Exatamente, né? Exatamente. E é importante falar sobre isso, Peter, para que você que está em casa possa entender que o seu inimigo não é o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, seu tio, não. O inimigo que talvez está dentro da tua casa, na tua vida, na tua família, é o pecado. E diante disso, né, essa confusão que o pecado faz no nosso meio, né, essa separação um do outro, essa divisão, o meu sonho, como todos têm um sonho, é ser feliz, é se sentir bem, é ser acolhido, é você estar em um lugar que você é ouvido. Então, ao sair de casa, era isso que eu procurava, era isso que eu queria. Então, o desejo de estar numa roda de amigos, com homens, mulheres, mas que você se sentia bem, que você era, de alguma forma, valorizado, né? Lógico que a gente vai entender o que é o valor de fato, mas naquela época era o que eu queria. Todo mundo quer se sentir amado, né, Fábio? Todo Se mundo. sentir notado. Ainda mais na adolescência, que nós estamos firmando aquilo que somos, né? Assim, confirmando aquilo que existe dentro de nós, os nossos valores, né? Por isso, tantos conflitos, né? Porque o jovem está confrontando aquilo que ele aprendeu dentro de casa com aquilo que ele está aprendendo na vida, né? No dia a dia, na escola, na rua, enfim. E aí, cara, foi para a rua, as amizades, tudo mais e tal, querendo se sentir acolhido, valorizado, só que, né, quando perde a referência do que é valor, como você falou, aí a coisa acaba saindo um pouco do controle. Exato. E aí, conta, cara, como é que foi esse negócio aí?
essa sua vontade de querer fazer um aniversário de 18 anos e arrebentar com tudo? Com 12 anos de idade, eu comecei essa experiência, né? De alcoolismo, de vida sexual, de estar na rua, né? Muito mais na rua do que dentro de casa, pelo fato de querer fugir. Então, dos 12 aos 18 anos, eu vivi toda essa realidade. Quantas das vezes eu saí, né? E a minha mãe me ligava, minha mãe, ela me esperava chegar, porém, não tinha como eu ficar dentro de casa. Então, nesse tempo que eu vivi longe, tentando fugir, foi de fato até mesmo uma violência, né? Porque é aquilo, você quer ser feliz, porém chega num horário, chega num grau que você não consegue. E com meus 18 anos de idade, como eu era funkeiro, eu amava o funk, amava o pagode, amava, né, a galera toda, amava ter uma multidão, assim, grupo de pessoas junto comigo, eu então resolvi fazer meu aniversário de 18 anos, na qual ali, meu aniversário ele foi aberto, né, ele foi num ponto que, de frente, já havia ali uma boca de fumo, onde a pessoa ela tinha acesso fácil à droga, né, praticamente, podendo dizer assim, que 90% do álcool dentro do meu aniversário fui eu que investi, né? Lógico, as pessoas trouxeram também. Aí eu tive um grupo de pagode, tive um amigo meu que também cantava funk, né? Que ele foi, né? E nesse ambiente, as pessoas ali bebendo, pessoas passando mal, as pessoas caindo no chão, as pessoas ali brigando, pais indo buscar os seus filhos que nem sabia que estava ali, né? E viu o filho ali. E para mim aquilo parecia ser legal. Você traçou para você um padrão de comportamento, falou, ó, esse aqui é meu ambiente. Exatamente. Até aquele momento, eu digo, Até né? aquele momento. Até ali, os meus 18 anos de idade, dos meus 12 aos 18 anos, para mim aquilo era tudo. Aquilo, para mim, era o que uma pessoa queria na vida. Né? E até então, eu queria propagar isso para os outros. Por isso que, então, eu convidava outras pessoas. Porque eu imaginava, todos também querem sentir o que eu estou sentindo. Então, porém, num determinado momento, conversando com um amigo meu, assim como nós estamos conversando agora dentro do meu aniversário, de repente, né, ao terminar a conversa, alguns minutos depois, começa uma bagunça dentro do meu aniversário. Porém, uma bagunça diferente do que já estava acontecendo. Era gritos, era choro, era pessoas dizendo sobre morte, e eu comecei a ficar desesperado. Não sabia o que tinha acontecido, mas quando eu saí na frente do meu aniversário, lá estava aquele meu amigo, que eu tinha conversado, olhado nos olhos, que eu estava achando que eu estava fazendo um bem para ele. Inclusive, ele comandava ali também a boca de fumo, ele comandava ali o tráfico, né? Vendendo a droga, tudo. E quando eu vi aquela cena de ele estendido no chão, houve um impacto. Mesmo sem eu entender aquilo que Deus já estava agindo ali, alguma coisa aconteceu. E quando eu olhei para aquilo, eu olhei para a namorada dele, que era também uma amiga minha, chorando muito. Algo ressoou no meu coração. O que você está fazendo? Até porque, como bem dito, antes disso tudo, a minha mãe sempre vai à missa, presta atenção na homilia, faz Sua a mãe era catequese. aquela luzinha que lá no meio da escuridão tentava te acenar um caminho. Exatamente. Faz a crisma, né? E eu fiz o que ela falou. Eu era obediente ali. Porém, dentro de mim tinha mágoa, tinha raiva, tinha bloqueio, eu queria ser feliz. Mas quando eu vi aquela morte, algo ressoou no meu coração e Deus falou, não foi para isso que eu te criei. E é impactante, né, Fábio? Porque queira Deus, você que está nos acompanhando, que você nunca tenha presenciado um ambiente desse, estar presente num ambiente em que acabou de acontecer um assassinato. Olha, gente, é um momento assim, o ser humano, por conta de momentos assim, a gente entende que o ser humano, ele não foi feito para ter comunhão com a morte, com o pecado. Não foi feito. Porque é um negócio que esmaga o nosso interior, é impactante demais.
há um choque, né? Há um negócio assim, não dá para explicar o ambiente, né? Uma pessoa, ainda mais você estava conversando com um cara há poucos minutos atrás e, de repente, o cara está ali estendido no chão, morto. Mas ali, Deus acaba utilizando aquela tragédia para te mostrar, cara, não é isso que eu quero para você. E ali você já teve um impacto, então. As pessoas costumam dizer, né? O amor ou dor. Uhum. Né? Quantas vezes Deus tentou no amor para comigo? Mas naquela dor, naquela realidade, Deus ele falou no meu coração, não é isso que eu tenho. E até ali, como é que estava o seu pai e os seus irmãos, cara? Também para a gente entender a situação deles também. Porque sua mãe estava tentando te dar um caminho. A minha mãe sempre me motivando, Uhum. a minha mãe sempre tendo paciência, a minha mãe sempre rezando. Porém, como eu já vivi aquilo, o meu irmão mais velho que eu também começou a viver essa realidade de alcoolismo. Também tinha mais ou menos sua idade, não? Ele é 4 anos mais velho que eu, 4 anos mais velho. porém ele foi um pouco mais além. Ele Uhum. também começou a usar droga, né? Viveu essa realidade. Quantas das vezes eu propaguei isso para ele também, ajudando e motivando ele nessa realidade, pelo fato do que a gente vivia dentro de casa. E eu não tinha um relacionamento muito saudável com meu pai. Uhum. Eu não tinha com meu pai, meu irmão não tinha com meu pai. Então, ali era uma guerra, realmente era uma inimizade. O pecado, ele causou isso na minha família. O pecado, ele separou, né? O pecado separou. Então, segurei aí, Fábio. Tá vendo esse ambiente? O pecado separando os membros de uma família. Infelizmente, essa realidade ainda acontece em muitas casas. Talvez esteja acontecendo na sua, mas não precisa ser assim. Não precisa continuar assim, tá bom? Mas, ó, já teve um impacto. Deus já mostrou, Fábio, não vai por aí não, cara. Eu te criei para a vida, não para a morte. Tá bom? Então segura a onda aí. O Fábio vai continuar essa história porque Deus interveio nessa história aí. Mas deixa eu perguntar para o padre Gilberto aqui. O padre, sendo pessoas de fé, como que nós podemos reagir diante de uma tragédia, padre? Porque o Fábio presenciou a morte de um amigo, né? Tudo bem que ele estava ali no pecado, né? Mas nesses momentos, né, de uma tragédia, de um acontecimento trágico, a postura do cristão diante de uma situação dessa, como é que a gente entra? Porque o cristão, teoricamente, ele tem que, né, é quase uma obrigação, tem que absorver esses momentos de morte e tal, como uma pessoa que vê além daquele fato, daquele acontecimento. É sempre assim? O cristão está preparado para momentos assim? Ou como é que é? Então, aqui o verdadeiro cristão sempre vai estar preparado para esse momento. Uhum. Não quer dizer que todo mundo vai reagir da mesma forma, né? Porque nós como cristãos, sabemos que a morte é algo real que vai acontecer, mas nós nunca estaremos realmente totalmente preparados, né? Os sentimentos, se for alguém como um amigo, como um parente, né? Um ente querido. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que o sofrimento, que a morte é redenção, né? Então, é muito mais fácil, né? Uhum. Quando o Fábio foi falando aí, por mais que ele estava numa vida desenfreada ali no pecado, tudo, ele foi falando aí que a mãe, desde o início, foi falando para ele, vai na catequese, observa a homilia, vai. Então, essa base que foi feita ali, por mais que ele estava no pecado, isso fez com que ele tivesse uma abertura para que Deus falasse naquele momento. Não foi Deus que fez todo aquele ambiente e aquela tragédia foi ocasionada por Deus para que ele se convertesse. Não. Foi aquela base, a semente lançada lá, que fez com que ele se abrisse à revelação de Deus naquele momento, né? Isso mesmo. Porque, assim, muitos, às vezes, um que não é cristão reage de outra forma numa situação dessa. Talvez o pai, a mãe daquele seu amigo, se não tivesse uma base cristã, ele ia o quê? Às vezes culpar Deus. Por que Deus? O meu filho jovem. E a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Não culpar Deus. Porque nós vamos estar pecando gravemente contra Deus. Porque não é Deus que ocasiona as tragédias. Deus poderia, nos seus insondáveis mistérios, na sua sabedoria, no seu poder, intervir em todas as tragédias do mundo? Poderia.
mas Deus não faz assim, não é a pedagogia de Deus. Né? Imagina, às vezes o cara enche a cara de cachaça e vai dirigir. Uhum. Né? E tem uma família vindo ali, 5 pessoas no carro, dirigindo corretamente, e aquele cara ocasiona. Né? Deus, ele não fere a liberdade, né? E, na maioria das vezes, as tragédias que acontecem têm um fundo de liberdade, de escolhas erradas que foram feitas. Né? Alguém que sofreu um infarto, talvez viveu uma vida ali, comendo, tendo colesterol tão alto e aconteceu. A primeira coisa é não culpar Deus. Não culpar Deus. E outra coisa é confiar inteiramente no amor de Deus. Em meio às tragédias, em meio ao sofrimento, existe Deus ali no meio. Deus não ocasionou isso. Nem a morte que você passou de algum ente querido, não foi Deus que fez isso. Mas Deus está ali para cuidar. Né? É isso mesmo. E, padre, me permite fazer uma pergunta, é uma pergunta bem pessoal, mas a gente, só para o pessoal entender um contraponto, o Fábio, ainda numa vida longe de Deus, presenciou a morte de um amigo que também não estava tão próximo de Deus assim, mas que Deus aproveitou dessa situação e te deu aquele chacoalhão. O padre Gilberto, há pouco tempo atrás, dentro da casa do Senhor, o Senhor também presenciou um sacerdote, morava na mesma casa que o Senhor, passou mal e veio ao óbito. Só que tem uma parte dessa história, claro que a gente já está no finalzinho, não dá para contar tudo, padre, mas o Senhor me contou que dentro já da ambulância, o Senhor percebeu que ele estava agonizando, e ali, para o padre, o Senhor deu uma unção dos enfermos ali, como que o preparando para a morte. Não foi a unção, foi, foi quando eu não sabia, não tinha noção que ele iria falecer ali. Sim. Mas como eu estava na ambulância e vi a situação dele, e também o bombeiro que estava ali prestando socorros dentro da ambulância, na mesma hora, acho que Deus disse, absolve ele, né? E eu, em perigo de morte, o padre pode... Senhor, e foi uma confissão, então. Ele não podia contar os pecados, porque a situação dele estava... Mas ali no momento eu dei a absolvição dos pecados. Né? Puxa vida. Mas foi algo que Deus deu... Eu não imaginava que ele ia morrer, mas eu senti, na mesma hora eu dei. Né? Enquanto estava indo para o hospital. Puxa vida. Então, queridos, nisso nós percebemos, cristãos preparados para toda e qualquer adversidade, estarmos prontos, somos cristãos. Deixa eu perguntar para você, como cristão, tem se preparado para toda e qualquer adversidade? Se prepare, tá bom? Nós vamos para um intervalo rapidinho, cantando o seguinte: Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, e como não falar do amor desse Deus maravilhoso? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, viu? Vamos voltar com ela, a nossa mãe. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia 2 focos de luz. Suave silêncio Maria produz, são marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, deles beija chances de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe está, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja
Música boa demais. O PHN faz, no ano que vem, 25 anos, gente. É muita história, né? Música boa demais. Um grande abraço pro meu irmãozão Dunga. Irmão, quanta história, né? Quanta entrega. Um grande abraço para você, você sabe, sou seu fã. Só música boa, né? Para relembrar esses 25 anos, né? E você, faz parte dessa geração há quanto tempo? Ó, pode comentar aí, deixar nos comentários aí quanto tempo faz que você tá junto com a gente na geração PHN. Ó, tem os posts aqui, são duas fotos recentes que nós acabamos de colocar. A primeira é essa aqui, ó, tá vendo? Estamos, o Fábio e eu aqui, ó. Ô, Fábio, nós estamos bem na foto aqui, cara, ficou bonitinho, olha lá. Nossa Senhora de fundo, legal, já tem pessoas comentando ali, participando. Então, não perde tempo não, PHN_oficial, para você mandar os seus comentários. Deixa eu ler rapidinho aqui, ó. A Marlene, boa noite, Peter e Padre Edilberto. Olha só o que escreveu aqui, ó. Vendo o testemunho do Fábio, me tocou muito, porque estou há mais de 15 dias internado. Olha só onde chega a programação da Canção Nova. Estou internado, entubado, por causa de uma cirrose hepática que comprometeu o meu fígado, rins e está fazendo hemodiálise. Ele é uma pessoa muito boa que só faz mal para ele próprio. Estamos sofrendo muito. Isso mesmo? Estou sofrendo muito com essa situação. Que Deus tenha misericórdia dele. Peço oração que ele, o rapaz que está, no caso, né, com essa situação aí, é o Severino. A Marlene está falando que está sofrendo dessa situação, né? Ele está internado, cirrose hepática, uma pessoa muito boa, mas que infelizmente ainda está afastado de Deus, né? Vamos rezar pelo Severino. Severino, Deus está entrando no seu coração agora, meu irmão, porque o seu lugar, como a gente acabou de cantar, o seu lugar é na igreja, o seu lugar é ao lado de Deus. Deus vai mudar essa história, Severino. Você acredita? A gente aqui acredita. Por isso que a gente está com esse programa aqui para todo o Brasil, para dizer para você que tem uma saída, tá bom? Ó, Deus vai ser vitorioso nessa situação. Continuando aqui, ó, o Eduardo, Fábio César, atento ao seu testemunho. Jesus, Mãe Maria, te abençoe. Abraço de Edu Natali. Ele é de Rio Doce, Minas Gerais. Legal, Eduardo. Deus lhe pague aí, viu? Por participar com a gente aí, beleza? Deixa eu mostrar rapidinho. Tem uma outra foto aqui também, né? Ó, a Nath ficou até feliz comigo. Vou mostrar as duas fotos, né? Aos comentários, né, Nath? Isso mesmo, ó. Essa é a outra foto, a mais recente. Essa imagem aqui de Nossa Senhora aqui, junto com a logo do PHN. Bonita foto, né? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui os comentários, que já está chegando. A Carol. Boa noite, Peter. Padrão. Ó, te chamando o senhor de padrão, padrão. Padrão e Fábio. Nossa Senhora esteja à frente na vida de cada um de vocês. Gratidão a Deus por este programa tão especial. Valeu, viu, Carol? Reza por nós, para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho da melhor maneira possível. Enfim, gente, ó, ao longo do programa aí, a gente tem até o finalzinho ainda. Vou ver se consigo ler mais alguns comentários que estão chegando aqui no nosso Instagram, tá ok? E fica a dica para você também, para você divulgar, né, para aquelas pessoas lá da sua família, seus amigos. Ó, tem programa PHN, tem histórias lá na TV Canção Nova, muito legal ouvir a história das pessoas, 10h30 da noite, toda terça-feira ao vivo. Ah, tá de cabeça para baixo aqui. Aí, valeu, meu parceiro. Aí, ó, até a plaquinha, gente, a gente precisa dos outros, né, precisa dos irmãos. Então, toda terça-feira, ao vivo, 10h30 da noite, tem o nosso Instagram para acompanhar conteúdo evangelizador, enfim, participar também do programa ao vivo através dos comentários, tá bom? Então, divulga aí, beleza? O PHN. Rapidão, antes de voltar a conversar com o Fábio aqui, acampamento PHN 25 anos, de 12 a 16 de julho. Fique esperto para você não perder e estar aqui conosco, beleza? Já tem muito pousada lotada para o ano que vem, você sabia? Então, se programe aí, beleza? Depois do PHN, no dia 30 de julho, nós estaremos indo para a Jornada Mundial da Juventude e vai ter uma peregrinação do PHN para Portugal.
local onde vai acontecer a Jornada Mundial. Estaremos indo Padre Gilberto Carvalho, Padre Roger Luiz e eu, tá bom? Então, não perde, entra em contato com a Obra de Maria, nós vamos com eles, né, organizando tudo, 12-3186-2055. 12-3186-2055, beleza? Vamos para a Europa? Vai ser legal, hein? Jornada Mundial da Juventude, beleza? Bom, falei bastante, aliás, ó, deixa eu falar rapidinho, PHN Pernambuco, não posso deixar de falar disso aqui, porque o PHN já está na estrada e nós estamos com algumas programações. O PHN está rodando o Brasil, gente. E nós estaremos no PHN em Recife, no Pernambuco, nos dias 8 e 9 de outubro. 8 e 9 de outubro, acampamento PHN. Eu, Padre Gilberto também, nós vamos junto, né, padrão? Vai estar fera demais. Vamos lá. É isso aí. Então, atenção, galera do Nordeste aí, Recife, região, todo Pernambuco. Vamos lá, acampamento PHN vai ser bom demais, beleza? Acompanhe o Instagram que você também vai ter mais informações disso aí, beleza? Fechou? Então, vamos lá. Vamos continuar com o Fábio aqui. Fábio, um amigo seu morreu no seu aniversário de 18 anos. Existia ainda os conflitos, né, com o seu pai. O seu irmão também trazia a mesma distância com o seu pai, não rolava, né? Tava uma relação ainda conflituosa. Sua mãe tentando acenar para você um bom caminho. E vamos continuar a partir daí. Aí você recebeu um convite. Foi logo depois do seu aniversário? Como é que foi isso aí? Exatamente, né? Meu aniversário ele acontece em julho e um mês depois, mais ou menos, eu recebi um convite da minha tia Leia. Agradeço ela, tia Leia, que também foi um grande instrumento de Deus para Deus alcançar cada vez mais o meu coração, para ir na missa do Cerco de Jericó com o Padre Roger Luiz na comunidade Canção Nova em Lorena, cidade vizinha. Não conhecia a Canção Nova, fui para essa missa, Cerco de Jericó, participei das 7 missas e, por mais que havia todo o distanciamento do meu pai, de tudo, né? Uma coisa que eu não contei, pelo incentivo da minha mãe, pela motivação da minha mãe, eu sempre pedi para Deus, Senhor, se o Senhor existe, liberta a minha família. Que Liberta. lindo, que Né? lindo, que legal. Porém, a luta, né, entre espírito e carne, quer fugir da dor, aí busca o prazer mundano, né, vivi o que eu já falei, mas sempre pedi. Então, eu levei uma foto da minha família nessa missa e rezava, Senhor, aqui está a minha família, olha, eu sei que eu erro, eu sei que eu estou fazendo isso, isso, aquilo, mas diante dessa morte, diante de tudo, eu estou pedindo, salva a minha família. Eu quero uma família, o meu sonho. Era o meu sonho ir na missa, nós 4 juntos, era sentar na mesa e poder jantar junto. E eu pedi para Jesus isso. Aí, no último dia da missa, um jovem chegou em mim, dos Jovens Sarados, e me convidou para um Maranatá. Já tinha feito alguns outros retiros, né? Mas não houve o start, né? E ali houve um interesse da minha parte. Não conhecia ninguém, porque estava ali na Canção Nova, sem conhecer ninguém, né, toda aquela experiência, ele me convidou e eu aceitei. Porém, ele falou, já é semana que vem. Legal, vamos, né? Porém, houve todo um deslocamento, né, da cidade de Guaratinguetá, onde eu morava, e o retiro para ir era na Canção Nova de Lavrinhas, e teria que sair um ônibus da cidade de Lorena, cidade vizinha. Na sexta-feira aconteceu tudo para eu não ir nesse retiro, Peter. Tudo mesmo. Sabe quando você pensa que pode contar com a família, os amigos, tudo, e você, né? Eu vou para esse retiro porque eu sei que todo mundo vai me ajudar. Naquela sexta-feira, ninguém pôde me ajudar. Ninguém. Minha mãe tentou me ajudar, né? Pedindo para o vizinho, mas ninguém pôde. Então, eu estava desistindo. Porque como eu dançava, era funkeiro, eu dançava, então sexta-feira, você já sabe, né? A vida de quem é balada, show, essas coisas. Eu dançava e na sexta-feira eu já tinha algo marcado. Então, já era aquela luta. Vou, não vou, acho que eu vou ficar. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, insistiu. Recebi uma ligação, Fábio, onde você está?
Então, não vou mais porque aconteceu isso, isso, isso. Não, fazer o seguinte, eu vou na sua cidade, na rodoviária, te buscar. Você consegue ir para lá? Tá bom, eu vou. Né? Desliguei o telefone, e nessa que eu desliguei o telefone, peguei a mala, a hora que eu saio, começa aquela chuvona. Chuvona, 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 chuvona. Apago, dá aquele apagão no bairro, aí eu falo, como que eu vou pro ponto de ônibus? É um combate espiritual, né, cara? É um combate Uma luta. espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. O momento da conversão é um momento de luta. Não pense você que o demônio vai desistir da sua alma assim tão fácil. Exato. Porque se Deus está interessado na sua santificação, o demônio é o maior interessado na sua morte eterna. Guarda isso que eu estou falando para você, que é pesado, é forte, mas você precisa saber, tá certo? Se Deus é interessado na sua santificação, e Ele tem mais poder, porém, o demônio é o maior interessado na sua morte eterna. Então, quando você decide sair das trevas para a luz, o demônio não desiste tão fácil daquilo que ele acha que é dele, porque você não é dele, entendeu? Mas ele não desiste fácil daquilo que ele acha que é dele, entendeu? Então, por isso, esse combate aí que acontece Exatamente. mesmo. Foi uma luta tremenda nessa sexta-feira para ir para esse Maranatá. E realmente, a hora que eu entrei no ônibus, né, mesmo com todo aquele apagão, aquela chuva, na hora de fazer o pagamento ali com o cobrador, não tinha dinheiro também. Sumiu o dinheiro da carteira. Caramba. Providência de Deus, recebi ali uma ajuda de uma mulher dentro do ônibus. E quando aquele rapaz me ligou, ele falou, vou estar na porta da rodoviária com o Fox Prata. Cheguei, a hora que eu vi o Fox Prata, imediatamente eu abri a porta, coloquei a mala dentro, sentei, o motorista me olhou e perguntou, quem é você? Aí eu, Cara, não era ele. Enfim, passei uma vergonha, saí do carro, tudo, né? Desculpei. E, enfim, acertei o carro depois. Entrei, né? cara, que vacilo, imagina. Tinha ali duas pessoas, o Alex e o Felipe, né? Grande instrumento de Deus também. Enfim, fui chegar na casa de retiro meia-noite, porque também o motorista errou o local. Olha só. Cheguei lá, Teatro da Mulher Adúltera, né? Evangelho de São João, se eu não me engano, capítulo 8. Vai e não peque mais. Deus começou a trabalhar. Foi uma experiência sobrenatural aquele Maranatá em 2013. Não conhecia a renovação carismática, não conhecia a oração em línguas. Quando eu cheguei ali, toda aquela experiência, pelo fato de eu dançar, quando eu vi aqueles rapazes, aquelas meninas dançando, eu falei, eles devem estar doidos, não é possível. O que eles fumaram, o que eles beberam, o que eles fizeram? Mas eu vi toda aquela alegria, aquele abraço, aquele carinho, aquela preocupação, tudo que eu queria e eu achava que no mundo poderia me dar, eu comecei a experimentar ali. Porém, resistindo, fechado. Mas o Maranatá aconteceu. E, de fato, foi uma experiência incrível. Conheci o Ali padre... foi o seu impacto, né? Ali Com também, Deus. Foi ali que você conheceu o padre Edmilson também. Padre Edmilson, um sacerdote maravilhoso. De primeiro momento, não gostei dele, né? Porque abraçou, bateu do jeito que ele é, você que sabe. Ele é muito legal, gente. É um Demais, sacerdote. Para demais. você que não conhece o padre Edmilson, assim, no cotidiano, ele pega os jovens aqui, ele pega pelo pescoço, literalmente pelo pescoço, arrasta aqui por essa chácara aqui, leva para a capela, confessa, e dá Exato. tapa e tal. O jeitão dele, o E paizão, foi o que né? aconteceu, foi o que aconteceu. Eu sentei com ele, conversei, né? Não sabia muito confessar, ele me orientou. E a partir dali mudou minha imagem, né? Graças a Deus, cara. E foi uma experiência. Maranatá foi maravilhoso. O desejo que eu saí daquele retiro foi de levar todo mundo para essa experiência. Que Levar. maravilha. Levar. E é legal que você escreve na sua história que o mesmo ímpeto que você tinha de reunir a galera para levar para o festão do mundo, você também teve esse ímpeto para poder trazer os jovens, né, pegar aquela galerona para Deus. E tem uma história muito linda, o padre Edmilson confiando a ele uma missão de trazer os jovens, enfim. Exato. A gente está com um tempo bem curto, ô Fábio, mas, de fato, aquilo que você fazia para o mundo, você tomou ainda mais coragem e com maior ousadia ainda para fazer isso, reunir a galera, porém agora não para levar para o pecado, mas para trazer para Deus. E, cara, assim como a gente está no final, rapidinho para a gente, quem é o Fábio hoje? O Fábio hoje é um jovem com muito desejo de salvação de almas, muito desejo de amar a Deus
e amar Deus através das almas. Hoje eu sou casado, muito bem casado. Nós temos 3 filhos, a Liz Maria, de 3 anos, o Bento Augusto, de 1 ano, e o nosso terceiro filho com Deus. O Fábio, ele é uma pessoa muito alegre, muito confiante, uma pessoa que... Acho que a maior dor do meu coração é ver uma pessoa distante de Deus e uma pessoa que vive numa ilusão que eu vivi. O Fábio é uma pessoa que acredita, uma pessoa que faz o que for preciso. O Fábio é uma pessoa que não mede esforço para fazer acontecer. Nesse domingo agora, a gente está organizando um Kairos com o tema de volta para casa. É uma experiência que nós estamos organizando para que tanto aqueles que já tiveram experiência com Deus e por algum motivo distanciou, o maior desejo no meu coração é que essa galera volte. Não só daqui da região, mas até você que está em casa, que talvez já teve uma experiência com Deus e por algum motivo distanciou. Volta para casa, querido, querida. Volta. Porque o pecado, ele causou uma bagunça, talvez, na tua vida, na tua casa, na tua igreja, na tua comunidade. Mas você precisa escutar aquilo que Deus tem para você. E o Fábio é isso. O Fábio, ele sonha com uma juventude repleta, cheia da graça. Amém. Assim como pega ele. Sabe aquele... Quando eu vejo aquelas camisetas girando, eu me emociono. Me emociono, Pedro. Me emociono muito porque quando eu vi aquele meu amigo no chão, eu falei para Deus, Deus, eu quero, porém eu preciso da tua ajuda. Não é pela minha força, é pela tua força, Deus, que eu vou conseguir salvar as almas que o Senhor nos confia. Amém, Fábio. E a luta continua, queridos. O Fábio trouxe para nós uma história que ainda está em andamento. Um pai que, se Deus quiser, cada vez mais vai se aproximar de Deus. Uma família cada vez mais restaurada. Uma luta que continua. Porém, pode o ambiente estar do mesmo jeito. Não é o caso do Fábio. Graças a Deus, muitas vitórias foram alcançadas dentro da casa dele. Mas ainda que o ambiente esteja o mesmo, quando Deus entra, o que começa a ficar diferente é a gente. Nós começamos a diferença no lugar que nós estamos, quando Deus entra na nossa história. Antes era minha mãe que rezava sozinha. Hoje, por graça de Deus, é eu, minha mãe, o meu irmão, que também teve essa transformação, fez o retiro. Minha maior alegria foi ver ele no retiro. O meu pai, com toda a fraqueza dele, também já foi para o retiro, já ajudou na cozinha. Meu pai tem a fraqueza dele, assim como você tem, assim como alguém da sua família tem. Mas sigo confiante. Meu irmão hoje também tem 2 filhos, casado. Teve uma transformação de vida graças a essa experiência no Maranatá. E a gente segue firme acreditando. Acredito em mim, acredito na minha esposa, acredito nos meus filhos, acredito no meu pai, acredito no meu irmão, acredito na juventude, acredito em todos. Eu acredito em você que está aqui agora com a gente. Legal demais, né? Uma vez tocados, a gente leva a Deus para aquelas pessoas que ainda precisam ser tocadas, tá bom? Padre Gilberto, antes da gente finalizar, a gente sabe, cada um de nós tem uma missão, né, Padre? Mas como é que nós podemos ser missionários neste mundo? Olha como está este mundo. Olha como estão as ideologias. Olha como estão as pessoas. Perdão. Olha como estão as pessoas. Algumas pessoas parecem que determinadas em levar a sociedade para o erro. Levar jovens para o pecado. Como é que a gente faz, Padre, para, no meio deste contexto que nós estamos hoje, sermos cristãos autênticos? Defender a fé sem medo algum, com coragem, né? Hoje nós celebramos a memória de São João Crisóstomo, né? Um grande homem que defendeu a fé, um defensor da fé, que com audácia, né? Sem medo algum, ele defendeu durante
tantas heresias que foi naquela época, inclusive o arianismo, né, que negava a divindade de Cristo. E foi um homem que defendeu, foi exilado 2 vezes por pregar a verdade. E como você falou aí, hoje nós estamos vendo, ali na Nicarágua nós vimos um bispo que foi preso, padres que estão sendo julgados. Por ser católico, né, Por padre? ser católico, por defender a fé. E não ter medo, né? O Fábio aí falou a história dele toda, agora ele é um jovem que defende a fé. Diante dos jovens, defende a fé diante daqueles que estão nas drogas, estão no caminho errado, como você teve alguma vez, né? E nós precisamos, sem medo algum, nós que já provamos a experiência com Deus, sabemos que existe um céu e um inferno, nós precisamos tirar as almas que estão indo para o inferno. Seja diante da ideologia de gênero, seja diante das heresias que tinha atrás, e uma heresia como eu falei do arianismo, São João Crisóstomo, nós temos a teologia da libertação de cunho marxista, que está entranhada dentro da igreja, né, que leva também pessoas para fora. São João Crisóstomo lutou contra heresias ali, pessoas dentro da igreja também. Então nós precisamos defender a fé nos dias de hoje, seja contra o comunismo, seja o que for, contra as drogas, contra o mal, mas precisamos defender e meter a cara na frente ali, sou cristão, né, uma camisa de Cristo, eu como padre de clésima, de batina, né, é preciso defender a fé sem medo algum, porque, como Jesus disse, não tenha medo daquele que mata o corpo, né? Tenha medo daquele que pode matar a alma e levar para a perdição. É isso aí. E cristão que não atua no tempo presente, nas realidades do seu tempo, é um cristão que está negando a sua fé na prática. Faça isso não. Não negue a sua fé na prática. O cristão, ele vive a autenticidade da sua fé. Lutemos, queridos. Lutemos pelas verdades que a nossa igreja defende. Tá bom? Pelas verdades da fé que estão escritas na palavra de Deus. Fábio, muito obrigado por estar conosco aqui. História maravilhosa, Deus abençoe. Está convidado para voltar mais vezes, claro. Tá certo? Padre Gilberto, mais uma vez, obrigado também. Obrigado, equipe. Valeu, Ministério de Música. Valeu, viu, gente? Vocês vieram aqui, ficaram até o final. Deus abençoe. Padre, sua bênção para a gente encerrar o programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Deus abençoe o Brasil. Valeu, gente. Pare de se maltratar.